Começou. Agora deu. Muito bem. Hoje, dia 14 de outubro de 2024, a gente vai, então, dando início aos nossos trabalhos, nossa reunião ordinária do Colegiado Tutorial de Artes Visuais. Nossa pauta hoje, gente, é uma breve formação, muito breve, tá? Brevíssima formação de funcionamento do Conselho, para a gente revisar e retomar alguns trabalhos, nos nossos trabalhos dos GTs. Alguns informes sobre o trabalho dos grupos, né, de trabalho ao longo desse período que a gente teve, de 2 meses de intervalo entre as reuniões de pleno, e os encaminhamentos que foram dados pelos GTs. E depois tem alguns encaminhamentos em relação à nossa prospecção de calendário e, enfim, ações para a gente já dar início aos trabalhos de 2025, certo? Essa é a nossa pauta de hoje. Eu vou compartilhar com vocês aqui o nosso relatório de gestão. Ele já foi compartilhado algumas vezes nas reuniões aqui de pleno, em seguida que a gente recebeu o pessoal que se elegeu da sociedade civil, mas considerando que a gente teve novos membros, né, que entraram das indicações da Secretaria de Cultura, então a gente vai retomar brevissimamente, tá, gente? Mas para a gente mais sanar dúvidas em relação ao próprio funcionamento do colegiado, tá? Se tiverem dúvida, eu abrindo a tela aqui, eu fico sem ver vocês, tá? Então, podem compartilhar, me chamar aqui para a gente ir, enfim, vendo juntos as questões em relação ao colegiado. Deixa eu só abrir a apresentação aqui, deixa eu ver como é que ele está aqui. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Sim. Essa apresentação a gente fez no dia 10/6, que é um relatório de gestão, muito em virtude também dos acontecimentos que aconteceram, né, pós-enchentes ali. Então, a gente vai fazer uma apresentação aqui de um breve relatório, tá? Eu vou passar por ele também muito tranquilamente, assim, mas apresentar a metodologia... Ai, eu não sei por que ele não... Ele tá como vídeo, né? Apresentar a metodologia de trabalho do colegiado, alguns resultados que a gente teve em relação ao formulário, mas esses a gente pode passar, né? Mas mais especificamente em relação aos grupos de trabalho estratégico, que é o nosso formato de metodologia do colegiado, certo? Aqui a gente tem, então, um relatório, um panorama de ações que a gente fez ao longo desse 2024. Nós tivemos, agora 4, isso aqui tem que até atualizar, né, Aline? Depois eu atualizo ele. Nós tivemos já 4 reuniões ordinárias de pleno esse ano, 3 reuniões extraordinárias, que aconteceram muito em virtude tanto da eleição como a formação dos membros, né, naquele período eleitoral. 2 reuniões de gestão, 2 reuniões de coordenadores que a gente teve junto com a SEDAC, e depois a gente teve ainda esse ano, né, uma conferência estadual de cultura, que aconteceu lá em janeiro, e a conferência nacional em março. A partir daqui, gente, eu tracei, na reunião do dia 10/6, uma perspectiva geral do panorama que a gente teve de conjuntura, né, dos acontecimentos todos que aconteceram no Estado, em virtude, obviamente, das enchentes de maio. Mas, então, a gente retoma, né, a gente teve aqui 27, lá o início dos alagamentos, aí a gente suspende as atividades do colegiado e a gente retoma essas atividades, né, as nossas reuniões de pleno no dia 10/6. E aí nós, então, marcamos essas reuniões bimensalmente, né, dando um intervalo em virtude também de um relatório que a gente passou para o pessoal, a partir de um formulário, uma coleta de dados, para saber como é que estavam os membros do colegiado, qual era a situação de cada um, e inclusive a sua disponibilidade de, né, enfim, contribuir com o colegiado, entendendo que esse é um trabalho voluntário que a gente se dispõe aqui, né, enquanto sociedade civil e indicados da secretaria, a trabalhar conjuntamente, enfim, no colegiado. Então, a gente, na reunião passada, por exemplo, a gente apontou, né, que a gente está infringindo, inclusive, nessa dinâmica, o regimento interno do colegiado, que prevê, então, que as reuniões aconteçam mensalmente. A gente, enquanto gestão, entendendo que o ano de 2024 foi um ano completamente atípico, né? A gente, então, manteve as reuniões de 2 em 2 meses, com intervalo de 2 meses. Deixa eu ver, gente, só porque entrou mais alguém aqui, eu tenho que aceitar. A Karina. A Aline quer me
Só te complementando, Bárbara, então a gente tomou essa decisão, né, das reuniões bimestrais até o final desse ano, em função, né, um contexto excepcional, só para deixar bem marcado isso, e a partir de 2025 a gente pode conversar com o Pleno, então decidir se a gente mantém essa frequência, né, e muda o regimento, ou volta para as reuniões mensais, só para frisar bem que a gente está ciente, né, do regimento, mas em função de uma excepcionalidade mesmo. E com base Bárbara, em dados... Pode falar, Diego, pode falar. Eu só ia pedir para voltar ali nas datas, não sei se as datas eram para ser das reuniões, mas eu não entendi, ficaram parece todas em junho. Não, aquelas ali são reuniões do que a gente foi fazendo como ato. Deixa eu voltar aqui, peraí. Aqui, não. Né? Ó, a gente tá. teve a reunião, a convocação para a nossa reunião de retomada, né, no Pleno no dia 10. Dia 14 aconteceu uma reunião com a Funarte, acho que na reunião passada eu também dei os informes, né? Para vocês terem uma noção, assim, essa reunião e algumas outras que nós tivemos com a SEDAC enquanto coordenação, deram um panorama, né, do setor das artes visuais, mas que resultaram naquele edital da Bolsa Retomada, não sei se vocês ficaram sabendo, que era um edital que ele é um curso formativo, que as pessoas se inscreviam num curso formativo e ganhavam uma parcela, e depois, ao final do curso, outra parcela, que era no valor de 4.500. Enfim, isso foi uma série de discussões que foram sendo feitas com os colegiados, com o Conselho de Cultura, né, e, enfim, demandas que o Estado do Rio Grande do Sul foi apresentando ao Ministério da Cultura e, naquele então, ao Ministério de Reconstrução, que pudesse, de alguma forma, né, ajudar o setor e aos fazedores de cultura de uma forma que não cobrasse, não exigisse que as pessoas mandassem um projeto, né? Então, se fez aquele Bolsa Retomada, que, ao meu ver, foi um bom trabalho, assim, né, do Ministério, porque são cursos de formação e que ainda assim, né, davam renda para os trabalhadores da cultura. E aí, aqui, no dia 16, então, a gente ativou, né, os 2 GTs que a gente tem em funcionamento hoje no colegiado. Os GTs, eles são os grupos de trabalho, tá? Ok, Diego? Beleza. Tá? Bom, aí explicando, a metodologia dos GTs, do grupo de trabalho, é também regimental, tá? Isso faz parte do nosso regimento interno do colegiado. E a dinâmica dos grupos de trabalho é justamente fazer com que um aglomerado de membros, né, que se identifiquem nas pautas aos quais se coloquem à disposição, num número menor de membros, a gente consiga discutir, construir, para depois trazer as demandas e os encaminhamentos para o grande grupo, para a reunião de pleno. Isso dinamiza, né, a dinâmica do colegiado, assim, em termos de funcionalidade, e ele é embasado, esses 4 GTs que a nossa gestão propôs, a partir das metas que foram estabelecidas como prioritárias no nosso plano setorial. Isso aconteceu a partir do nosso encontro setorial ali, que antecedeu a Conferência de Cultura. Então, isso aqui foi tudo votado, deliberado no colegiado para que se estabelecesse esses grupos de trabalho, certo? Alguma dúvida até aqui, gente? Vocês me perguntem, que eu falo muito rápido. Então, Luiz, tá tudo certo? O pessoal que já é membro já tá tudo ok, né? Mas para quem tá chegando, assim, é bom a gente retomar esses conceitos, assim. Guris, tudo certo? Me perguntem qualquer coisa, tá? Eu não vejo vocês, eu tenho que ficar voltando a minha tela aqui para... Então, tá. A gente tem assim, então a gente tem o estabelecimento de 4 grupos de trabalho. A gente tem o GT Comunicação. Alguém falou, gente? Não? Eu tenho um microfone ligado aí, então. Ó, a gente tem o GT Comunicação, o GT Arte e Trabalho, o GT Formação e o GT Mapeamento. Aqui a gente tem, então, quais são as atribuições de cada grupo de trabalho. O GT Comunicação, ele é um grupo que está ativo, ele era coordenado pela Laura, ela pediu agora, há pouco tempo, licença da coordenação, e a gente está, então, com a Vivi, que hoje também não pôde estar conosco, mas ela é a coordenadora do GT Comunicação. Aí nós temos as atribuições desse GT, elas são regimentais, elas são parte do regimento interno do colegiado. E aí tem aqui, né, responder comunicação interna e externa do colegiado, criar conteúdo para redes sociais e canais de comunicação, atender demandas de público externo, enfim,
sugerir pautas para debate no colegiado. Esse GT, gente, como é regimental, até a coordenação é uma indicação que ela foi deliberada por voto, né? A Laura tinha sido, né, votada naquele então, quando a gente elegeu a gestão, mas ela pediu licença e a Vivi se prontificou nesse GT, ela já era parte do grupo de trabalho, então ela vai ficar coordenando os trabalhos da comunicação. Aí a gente tem 2 GTs, que vocês repararem, eles estão em cinza aqui, porque são dois grupos de trabalho que ainda não foram ativados. Um dos GTs a gente chama de Arte e Trabalho, que tem como foco e meta 2 atribuições de lá do nosso plano setorial, que diz respeito, né, aqui diz arte e trabalho, né, mas justamente a essas metas aqui, que é realizar concurso público. No nosso caso, a gente tem um papel de cobrança, digamos assim, ou de articulação entre sociedade civil e gestão, né, para que a gente apresente essas demandas do nosso plano setorial para a secretaria. Então, a gente tem aqui essa questão dos trabalhos, depois a gente tem as outras metas: priorizar a estruturação de 3 cargos de gestão no CDE com servidores concursados, isso está no nosso plano setorial; priorizar a estruturação de 3 cargos de gestão para o MAC com servidores concursados; priorizar a estruturação de 3 cargos de gestão do MARGS com servidores concursados; e priorizar a estruturação de 3 cargos para o IEAV. Esses cargos aqui que estão no nosso plano setorial, eles também são parte da própria organicidade desses órgãos, né, dessas estruturas, enquanto sistema e equipamentos públicos relativos às artes visuais no estado do Rio Grande do Sul. Essas metas já foram aprovadas, isso aqui é um plano também publicado, né, pelo estado, então já está ciente. O que nós precisamos hoje é reestabelecer o trabalho desse grupo de trabalho, né, gente, enquanto colegiado. Por enquanto essas metas estão lá no nosso plano, mas ainda não há nenhum processo para que elas saiam do papel, digamos assim, enquanto a gente não estrutura o nosso grupo de trabalho. Depois tem a meta 1 também aqui, que são em relativo à criação de mecanismos novos de fortalecimento de ações existentes visando a ampliação de fontes de recurso para a produção das artes visuais de pequeno e médio porte voltado aos artistas individuais e coletivos. Isso aqui também está lá na nossa meta do plano setorial. Contribuição aqui ao FAC Visual, que a gente já teve em 2021, então agora a gente ainda não teve, né, nesse ano, os FACs, a gente ainda não tem notícia. Depois a criação de ações através dos aparelhos culturais aqui, estaduais, enfim, e na articulação que o colegiado pode executar. A partir dessas metas, aqui tem também discussão legislativa, contribuir com profissionais multidisciplinares, criar linhas de microcrédito, enfim, todas as demandas relacionadas à arte e trabalho lá das nossas metas 1 e 2 do plano setorial das artes visuais, tá? Outro GT que também ainda está, digamos assim, sem execução, né? A gente não tem nenhum responsável, nenhuma coordenação do colegiado no campo do GT da formação. E aí aqui criar e manter 3 ações de democratização, sejam elas presenciais ou digitais, com foco na troca de informações, no amplo debate, na divulgação das artes visuais, na garantia do amplo acesso, criação de plataforma digital de informações, implementação do mapa da cultura do Estado, realização de fórum estadual das artes visuais, pactuando com a sociedade civil de modo itinerante no Estado, enfim, uma descentralização. Esse GT Formação, gente, eu tenho alguns encaminhamentos que eu gostaria depois de retomar aqui com vocês, tá? Aqui tem mais outra meta também, que é relacionada ao GT Formação, que é a realização, capacitação, formação, debate, articulação na política de seminário, curso, capacitação, enfim, tudo que diz respeito ao fomento de formação nesse grupo de trabalho, tá? Essas metinhas aqui que a gente tem, todas elas, gente, tudo que tá aqui foi tirado tal qual foi encaminhado no nosso plano setorial, tá? Se alguém tiver dúvidas sobre isso, por favor, Jussara, pode falar. Bárbara, só quero te dar uma contribuição, né? Por favor. Em relação a esses GTs, número 1, né? Não sei quem está entrando agora, enfim, né? Que não participou da outra. A gente estabeleceu como prioridade, né? Só para dizer por que eles não estão abertos, não estão ativos, né? Porque a gente estabeleceu esse ano ainda para
justamente por causa de toda a dificuldade que a gente está tendo, a gente focar nesses 2 primeiros de comunicação e de Mapeamento. o mapeamento, né? E outra coisa é que eu queria colocar é sobre esses outros GTs de formação, dos cursos, enfim, né? Este e o anterior, que tudo isso, essa coisa dos cargos, isso tudo, como tu falou, isso faz parte do escopo, quer dizer, não é nós que vamos criar os cargos, né? Eu sei que é o óbvio, mas não é nós, mas nós vamos ter que encaminhar, de repente, alguma documentação, então o grupo tem que elaborar uma documentação, aí traz para o grande grupo, né? Porque o GT não vai passar por cima do grande grupo e determinar o que é, né? Os GTs trazem para o grande grupo, olha, nós estabelecemos isso, o que vocês acham? Alguém quer contribuir, né? Então, funciona mais ou menos assim, pelo menos, né? A gente vinha fazendo assim e vinha funcionando bem. Então, não é que o GT vai dar a palavra final, o GT vai, então, colocar, olha, vamos mandar um documento sobre isso, ou, né? Como que a secretaria está fazendo isso aí e tal. Pedindo, solicitando para a secretaria um retorno de como estão essas questões, né? Então, só queria ajudar isso, porque pode parecer que o GT vai ficar com todo o trabalho disso, né? Ou então que ele vai ter que criar cargos, né? Ele não tem cargos, ele só para complementar, tá? Perfeito, Ju. Pode falar, Aline. Obrigada, Jussara. Te complementando também um exemplo, tá, de atividade prática que esse GT pode fazer em relação a esses cargos, né? Por exemplo, alguns cursos recentes de graduação, a exemplo do curso História da Arte, não está na descrição de certos cargos, por exemplo, do funcionalismo. Então, esse é um tipo de demanda que o GT pode apoiar e encaminhar, só dando um exemplo. De atividade que é nesse sentido, assim, que o colegiado atua, só complementando. E que a gente encaminhou, né, esse documento cobrando os historiadores. Isso, até porque aconteceram agora alguns projetos de lei mudando na estrutura do funcionalismo, né, então foi uma das atividades agora em junho, julho, também solicitar a inclusão do curso de História da Arte na descrição ali dos cargos. Né. Isso foi um documento encaminhado, né, pelo colegiado, a gente encaminhou, inclusive, para a Assembleia Legislativa, né, a gente teve algum aporte, assim, de resposta nesse sentido, né, de apoio, né, Aline, para a inclusão. Então... E alguns parlamentares, né, como o Matheus Gomes, não sei quantas anda, porque foi um projeto do governo do estado que depois voltou atrás, aí teve algumas modificações, assim, então é algo para a gente ver, assim, vi poucas notícias também nos últimos tempos sobre isso. Pois é, mais um encaminhamento que a gente faz enquanto grupo de articulação, né, porque o colegiado serve isso, assim, coisas que são de interesse das artes visuais no estado, a gente está aqui para discutir, debater e apresentar as demandas da sociedade. Gente, e aí, assim, só para também deixar claro, todas essas metas, né, a construção do plano setorial, ele vem, né, Ju, desde uma construção de 2 anos atrás, debatido, construído, até a publicação, então, com a ciência da secretaria, ninguém inventou isso aqui do nada, né, isso aqui é amplamente discutido, 2 anos de trabalho, assim, para a formulação dessas propostas, isso aqui é um documento público aprovado, publicado pelo Estado, e que também foi auferida essas metas aqui a partir do nosso encontro setorial na conferência, né, no estado de conferência da cultura no estado. Então, isso aqui tudo, né, passou por ampla votação, debate até a definição. Não foi a gestão que decidiu, a gente só dar encaminhamento às demandas que foram, enfim, já articuladas nesse sentido, tá? E aí, como a Ju disse, a gente tem hoje a gente entendeu o ano de 2024 e todo, né, o seu processo atípico e, enfim, né, diante das dificuldades que todo mundo passou nesse ano, a gente elegeu, então, 2 grupos de trabalho como prioritários. Primeiro, o GT Comunicação, porque isso, né, interfere na dinâmica tanto nossa interna, e-mail, enfim, uma série de demandas, a gente teve também
os comunicados, né, do pessoal que ingressou, botar no grupo, enfim, uma comunicação interna nesse sentido, e a nossa comunicação externa, né, que é a forma como a gente se apresenta hoje nas redes sociais pelo perfil no Instagram. Então, ali a gente pode também comunicar para a sociedade os trabalhos, enfim, tudo que vem sendo desenvolvido pelo colegiado. E a gente entende, né, que o GT Comunicação é fundamental, porque justamente comunica tanto aquilo internamente que a gente vai propor e executar, como também apresentando isso de maneira pública e transparente para a sociedade a partir da nossa página. E outro GT, grupo de trabalho que retomou os trabalhos, então, a partir do dia 16, foi o GT Mapeamento. O GT Mapeamento, ele tem hoje membros, sou eu, o Wagner, a Cecília, é a nossa coordenadora, tá? E agora eu vou passar para os informes, assim, mas a gente já estabeleceu uma dinâmica de trabalho em relação aqui, uma proposição de trabalho em relação ao GT Mapeamento. A Cecília já está bastante a par, a gente estudou, né, Wagner, assistiu todo o material que a gente tinha já enquanto acúmulo do colegiado nesse sentido, porque os guris, os dois, são membros novos, né, tanto a Cecília quanto o Wagner entraram agora na última eleição. Então, houve todo primeiro um aprimoramento, assim, digamos, né, do assunto, os guris estão super a par aí do mapeamento, e já com uma proposição em relação a esse GT que eu quero passar também daqui a pouco para vocês, tá? Então, aqui a ideia é articular com a sociedade civil e instituições de pesquisa, universidades, enfim, uma formação adequada para pesquisa, porque a gente tem hoje uma vacância, né, a gente tem um apagão, digamos assim, em relação a quem são os artistas, os fazedores de cultura, enfim, né? Quem é as artes visuais no estado do Rio Grande do Sul, enquanto dado, a gente não tem esse levantamento de maneira específica, articulada. Então, dados, a gente sabe que são fundamentais para a produção da política pública, né? Uma vez que a gente não tem dados, então fica muito difícil, a gente acaba trabalhando no escuro, né, política pública, então o GT Mapeamento também a gente entende como uma prioridade. Certo, gente? Dúvidas? Aí tem aqui, ó, garantia, né, de participação, estabelecer projetos de pesquisa, enfim, toda a meta do mapeamento. Aqui, gente, eu tenho sugestões que o Pleno levantou ali no período de maio, junho, né, pós-enchente, que a gente fez um levantamento e as sugestões todas eu trouxe aqui em 7 pontos, que era editais, fomentar vendas, rifas, leilões para apoio à comunidade artística. Isso aqui eu acho que a gente trouxe muito bem colocado nas reuniões que a gente teve, né, tanto com a coordenação quanto com o MINC e com a Funarte. A exemplo do Bolsa Retomada, né, acho que foi uma política pública desenvolvida muito para justamente atender essa demanda sem pedir nada em troca, né, digamos assim, um projeto dos artistas, dos fazedores de cultura. Depois a gente tinha que convocar o GT Mapeamento e suas impossibilidades, levantamento de perdas, tá? Isso aqui a gente, como encaminhamento, tá? Tem uma prospecção de agendar uma reunião de articulação, eu botei aqui em azul esses encaminhamentos, a partir do nosso formulário de pesquisa, juntamente com a contratação que o MINC está fazendo dos agentes territoriais de cultura, tá? Junto com o colegiado, e agora eu explico melhor um pouquinho isso daqui para vocês, quando for passar o informe específico do GT Mapeamento. Depois tem que elaboração de critérios para auxílio, como eu disse, o Bolsa Retomada, né? Foi uma articulação junto com o MINC, com os delegados de cultura, teve eu, o Guilherme Maltoni, acho que teve mais a Cris, a Ars, a Mona estavam nessas reuniões também, nessas articulações que foram feitas junto com o MINC, tá, gente? Depois a gente tinha aqui uma questão sobre salvaguardar acervos, né? Eu acho que a Secretaria tem muito passado informes nesse sentido. Contratação e não auxílio para a SEDAC aqui em relação a acervo, tá? E aí, depois aqui, o uso de redes sociais do colegiado para divulgar iniciativas já existentes que a gente, né, publicou, assim, tudo que vinha sendo feito, inclusive, às vezes, mapeamentos, enfim. Depois, gente, aqui tem um levantamento do formulário, aquele que a gente fez junto com os membros do colegiado, né, para ver como é que estava a situação de cada um. E aí, como eu disse, a gente teve, então, 2 GTs, 2 grupos de trabalho como prioridade. O GT Comunicação e o GT Mapeamento. E aqui eu encerro essa
parte breve apresentação, assim, da metodologia de como funciona o colegiado, tá? Vou encerrar aqui. E aí eu queria trazer aqui para vocês. Gente, alguém tem dúvida nesse sentido? Por favor, me digam. Só aqui. Agora eu tô vendo vocês. Luiz, Ilse, que entraram agora, Vladimir também, que tá aí. Vlad entrou, voltou, né, Vlad, para o colegiado. Alguém tem dúvida, gente, de como funciona a estrutura do colegiado, mais ou menos como que a gente se organiza, a metodologia? Me perguntem. Alguém quer complementar alguma coisa? Ficou bem? Ficou claro? Bem, boa noite a todos. Como eu entrei agora, né, eu tinha anotado ali, ficou gravada, né, para que eu possa assistir novamente. Tá gravada sim, ela vai ao ar depois no nosso canal do YouTube. Tá bom. Mas tem alguma dúvida? É que eu peguei pela metade do caminho, né, você falando sobre mapeamento ali, não deu para... Eu entendi quando eu escolhi, né, que daí eu escolhi a minha parte ali, que era o mapeamento. Tá, Mas, isso. Pode falar. Oi. Oi, Uma coisa assim, eu vi que existe muito fomento para preparação de projetos e tal. Nós vamos realizar isso também? Pois eu tenho experiência, eu trabalhei com várias elaborações, não essas aqui da DMIC, eu trabalhei em Portugal, trabalhei com projetos internacionais, e isso poderia, assim, ó, ir ao encontro da realidade que nós estamos vivendo, tá? Daí eu me coloco à disposição até para enviar alguma coisa, tá? Ai, arrasou. Então, assim, eu trouxe aqui para vocês um artigo da nossa lei do Sistema Estadual de Cultura que diz para que serve o colegiado. E aí eu retomo, né, qual é a nossa função enquanto colegiado. Já expliquei como a gente funciona, a gente tem esses grupos de trabalho que a gente está retomando, né, o ano de 2024, enfim, diante de todas as nossas dificuldades, a gente teve, né, alguns, né, a gente foi estabelecendo, né, parcialmente, digamos assim, os trabalhos dos grupos de trabalho, né, mas a nossa função é a seguinte, olha o que diz o artigo 12. Os colegiados setoriais de cultura serão compostos por representantes titulares e suplentes do poder público, que é o pessoal que ingressou agora, né, e da sociedade civil. Então, a gente já tem a nossa composição enquanto colegiado. Todos nós fomos nomeados pela Secretaria de Estado da Cultura, e conforme os segmentos e a forma de escolha indicada a seguir. Então, são 5 representantes do poder público indicados pela SEDAC, 10 representantes da sociedade civil. Essa é a nossa organização, certo? Isso é o que rege o nosso sistema. Parágrafo 1º. As indicações e escolhas dos representantes citados, dos incisos 1 e 2, desse artigo observarão no que couber normas publicadas pela Secretaria. Parágrafo 2º, a representação da sociedade civil deverá, sempre que possível, observar as 9 regiões funcionais dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento, os COREDs, e os segmentos artísticos. Então, cada colegiado é composto nessa forma, nesse formato, certo? Então, a gente já tem a nossa composição, os membros da sociedade civil e agora os indicados, né, pelo poder público, que são vocês que ingressaram agora. E aí, gente, vocês devem ter visto também que há alguns colegiados que estão com as eleições abertas, não sei se vocês acompanharam. Nós, nas artes visuais, nós realizamos o nosso processo eleitoral anterior ao dia 16 de março, se eu não me engano, quando foi publicada a portaria número 18, que altera o funcionamento dos colegiados setoriais de artes visuais. Então, a nossa composição foi anterior a essa portaria, tá? E, ao que tudo indica, a gente até essa semana, né, respondeu a SEDAC, né, Aline, a um e-mail nesse sentido, mas a nossa composição está fechada. Nós não temos processo eleitoral a fazer agora nesse período junto com os outros colegiados, porque nós já executamos o nosso processo eleitoral, certo? A partir daí, então, gente, a gente tem ali no artigo 18 os planos setoriais de cultura, que, como eu disse, né, as metas foram tiradas desse plano. Foram elaborados com a participação do colegiado, instituído por ato da secretaria, né? O plano é publicado.
O plano setorial de cultura, deverão estar articulados com as diretrizes estabelecidas no plano nacional, no plano estadual e nos respectivos planos setoriais de cultura. A gente teve todo esse processo, conferência estadual, conferência agora nacional em março. O Plano Nacional de Cultura está sendo revisado após a nossa conferência nacional, isso aqui agora entra numa nova discussão, mas o nosso plano setorial, enquanto Estado do Rio Grande do Sul, já está publicado, certo? Há, então, um rito legal que foi cumprido, ok? E aí, ali, o parágrafo 2º, os planos setoriais de cultura deverão ser elaborados para execução em um período de 10 anos. O nosso plano setorial, ele foi publicado ano passado. E aí ele tem uma revisão, que é quadrienal, então a cada 4 anos a gente pode revisar. Mas, como eu disse, a gente saiu de um encontro setorial em que a gente estabeleceu essas 5 metas, que é as que regem os nossos grupos de trabalho, para execução. O nosso plano setorial, gente, ele foi, quando a gente ainda estava na gestão passada, para vocês terem uma ideia, ele foi utilizado como modelo dos outros colegiados, porque o nosso plano ele foi tão bem estruturado, porque ele tem a meta, as ações, que cada meta, né, a partir da meta a gente tem, então, a definição de ações no nosso plano. Eu tenho certeza que a Aline já mandou esse material para vocês no e-mail, né, Aline? Para vocês lerem, olharem o nosso plano setorial. E cada uma dessas metas já estabeleceu um prazo de execução. A minha preocupação é a seguinte: a gente, depois de todo o trabalho, né, de, como eu digo, prospectar, sonhar ações para o campo das artes visuais no Estado, nós, enquanto colegiado, claro que esse ano, 2024, foi esse caos, né? Mas a gente nos confere botar em execução esse plano. E essa é uma grande preocupação que eu tenho, gente. Porque senão vira um papel lindo, maravilhoso, mas que está lá guardado na gaveta, né? Então, a gente precisa executar. Eu já sou, assim, imensamente feliz, porque a nossa composição de colegiado, ela tá super abrangente em relação ao Estado. A gente tem representação de quase todas as regiões funcionais, né? Muita gente aqui que está no colegiado é oriundo do interior do Estado. E isso, para mim, pessoalmente, gente, que estou aqui em Santana do Livramento, na Pontinha, já é um baita ganho. Porque há muito tempo eu acompanho a execução da política pública e, majoritariamente, tudo no campo dos equipamentos culturais ou da produção da política pública é concentrado na região funcional 1, certo? Então, nossa composição, ela já é um baita ganho, porque, assim, existem colegiados, por exemplo, que não têm membros do interior do Estado, né? E quando a Ilse diz assim, eu me coloco à disposição, gente, é sobre isso, assim, a gente dá a nossa voz e dizer, olha, eu existo e a política pública tem que chegar até mim, né? Porque eu também faço parte, eu também sou artista nesse Estado, e a gente sabe que há uma concentração dos equipamentos culturais, nem se fala, na capital do Estado, mas, inclusive, lá, quando abre edital, né, antes a gente não tinha, por exemplo, as cotas por região funcional, e a gente sabe que era concentrado, toda a verba ficava só na região de Porto Alegre e região metropolitana. Então, a gente vem ganhando, a partir ali da conferência, da 5ª Conferência Estadual de 2020, a gente vem ganhando espaços, né, eu, o Wagner, por exemplo, que é alguém que eu acompanho, que eu sei que também já executou recurso por edital público. Nós somos hoje artistas frutos dessas políticas discutidas aqui, gente, no colegiado, no Conselho de Cultura, que fez com que as cotas, por exemplo, para a região existisse, porque isso antes não tinha. Então, é a forma como a gente tem de dizer, né, que, olha, a gente existe, a gente quer que a política pública chegue até nós, certo? Eu sou super empolgada nisso, tá? Vocês até me... Porque, para mim, é mesmo muito gratificante ver tanto a nossa composição, mas principalmente quando eu vejo, assim, poxa vida, tem um colega fazedor de cultura no interior sendo fomentado, né, pelo dinheiro público para fazer com que o seu trabalho aconteça, né? Para a gente parar de só pagar para trabalhar em artes, mas para a gente, enfim, execute isso a partir de verba pública, certo? Depois eu tenho aqui algumas questões do própria funcionalidade do sistema, mas como mensagem final eu gosto sempre de deixar isso aqui, gente.
O nosso movimento coletivo aqui, ele é importante, como eu já falei, mas ele é um movimento essencial, assim, ó, para que o avanço das políticas públicas continuem acontecendo. Então, a gente tem mais esse ano de 2025, agora que a gente vai prospectar as nossas ações para finalizar essa gestão, né, lá em outubro do ano que vem, mas principalmente na ideia da passagem de bastão. Eu estou na minha última gestão do colegiado, a Ju está na última gestão, e assim a gente vê avanços acontecerem, mas assim, a gente tem que sair, a gente tem 2 anos, né, para trabalhar, 2 mandatos para trabalhar. Então é fundamental que eu passe isso, e eu assim estou à disposição para quem quiser tirar dúvida, conversar, enfim, mas que para a política pública isso continuar acontecendo, a gente precisa passar o bastão, e fica com vocês aqui essas mensagens que eu estou dando, tá? Porque senão a gente entra naquele velho processo do Sísifo, né? Que é alguém empurra a pedra até lá em cima, e daqui a pouco não tem ninguém que segure, e ela volta e cai sobre tudo de novo, tem que começar tudo de novo. Então, aqui eu deixei outra vez, né, que eu tenho um compromisso de ocupar esse espaço no colegiado com vocês, coletivamente, não é meu, né, mas nosso, e firmar um compromisso público de representação, que a gente foi nomeado para isso, um processo e um compromisso coletivo, enquanto segmento, artistas, né, o fazedores, enfim, trabalhadores das artes visuais, e o nosso papel, ele é exercido por aqueles cujo espírito público e a colaboração pulsa, são os que garantem a construção, o aperfeiçoamento e a continuidade da política pública cultural de modo participativo. Deixo aqui a minha mensagem de coaching. Eu fechar, paralisar minha apresentação. Ai, Aproveitando, coloquei ali no chat o link do Drive, onde tem as informações do plano setorial. Esse link também está disponível no nosso Linktree, lá o link da bio, né, no Instagram, está no nosso Drive. Muito bem, gente. Querem comentar, falar, perguntar? Está aberta a roda. Estão tudo quietinho. Gente, eu acho importante tudo isso que a Bárbara e a Aline estão colocando, e que a gente se aproprie, todos nós, né, até os que já, né, já na caminhada, relê, porque o nosso plano setorial, ele seguiu uma tabela exigida pela SEDAC, pela Secretaria, e onde ali uma coisa que é importante, tá, Ilse, também, colocação, ali dá o que é de quem a competência de fazer em cada coisa. Porque a gente tem que cuidar muito para a gente não ultrapassar a nossa competência ou não querer abraçar uma competência que não é nossa, né, que a gente não vai ter perna para isso, né, como sempre, né, né, a gente está voluntário, a gente não tem, né, e a gente tem muitas legislações também que nos impedem de fazer determinadas coisas, que a gente tem que estar sempre cuidando do que a gente vai fazer para a gente não estar avançando. Mas nada impede que a gente tenha ideias, que a gente mande ofícios, que a gente solicite coisas, que a gente acompanhe como está acontecendo. E independente da gente estar ou não num GT, né, a gente contribui, a gente coloca as informações, eu, né, vi isso. A Vivi colocou que estava aberto do Culturas Populares, né, para as eleições. As outras eleições já ocorreram, os do audiovisual, patrimônio, foram tudo até setembro, as inscrições e tal. Esse que foi prorrogado. Então, é importante que, se vocês veem alguma coisa que possa contribuir, colocar no grupo, né, mandar para o GT de comunicação, ou enfim, bota no grupo e a gente divulga, né, porque essa é a nossa função. Eu acho que vocês falam com vários pares aí nas cidades que vocês estão, o que eu tenho notado, isso já nas outras gestões nós já temos conversado muito, da importância, até quando a gente conseguir retomar a questão da formação, da gente batalhar por isso, porque isso é sempre a Secretaria, a SEDAC, fez vários cursos o ano passado, ano retrasado, né? Mas que isso seja colocado realmente, cobrado da Secretaria, se foi colocado numa plataforma acessível, todos esses cursos, né, a todas as pessoas, foi uma coisa que a gente discutiu quando a gente
montou o nosso plano, né? Que tudo bem, eles fizeram, mas e quem é que tem acesso a esses cursos que foram feitos lá, né? Que estão na plataforma. Então, são algumas tarefas que cabe a nós. Cabe a nós aconselhar, né? Quando nós somos chamados pela SEDAC, mas também levar demandas, né? Se possível. Então, eu acho que assim, a gente não vai fazer uma coisa, claro. Uma vez nós discutimos, né, Bárbara, de nós fazermos algumas chamadas de alguns treinamentos, né, como fazer, como preencher o projeto e tal. Isso aí talvez a gente possa discutir um pouquinho de novo, né, outra reunião, enfim. Mas vocês podem trazer, olha, acho que é interessante, deveria ter mais cursos disso, daquilo, por exemplo, né? Então, não é só o GT, que o GT vai reunir essas coisas, vai tentar dar uma organizada, né, uma pontuada melhor para que possa fazer. Eu só quis ajudar, tá, gente? Para ficar mais claro um pouco, né? Porque a gente já discutiu tanto essas coisas. Eu falei E hoje, também, né, mas Pode falar, Aline, desculpa. não, é bem importante, Jussara, bater, né? É esse o nosso papel aqui também. Eu queria também destacar que as reuniões sempre são abertas a membros externos, então é função de cada um aqui, participando da gestão, ou participando dos GTs, ou participando só do pleno, divulgar as atividades do colegiado e aproximar outras pessoas desse espaço. Então, convidar outros profissionais, amigos, né, para conhecerem o colegiado, participarem das reuniões. Nossa tarefa aqui, né? Trazer mais gente para cá. Pode falar, Iris. Eu gostaria de saber, assim, ó, além dessas informações que nós estamos recebendo, o que nós temos que começar a fazer? Trazer mais gente? Eu quero, assim, ó, eu quero ver o que eu devo fazer, tá? Já ia para essa parte. Perfeita pergunta, isso. Ótima pergunta. Vamos lá. Uma coisa importante, que o nosso colegiado é um dos poucos, não digo que os outros sejam, mas que tem essa coisa, a gente divulga em aberto, é online, tem outros colegiados que é presencial, então isso dificulta também vir gente do interior, né? Então isso era uma premissa, a gente resolveu, né, por outras questões, enfim, mas essa. Então é um facilitador, né? As pessoas, muitos artistas aqui mesmo da capital, eu falando, o pessoal tem várias questões a debater, só que se sentem perdidos, eu digo, olha, mas tem o colegiado, aparece na reunião. Então, isso é uma coisa que a gente tem que chamar a comunidade, né, os nossos pares, para que eles participem. Eles não têm voto, mas eles têm voz. Né? E a gente está aqui para representar. Está desligado, Bárbara, teu microfone. Desculpa, olha só, eu falando aqui. Vamos lá, assim, a sensação que eu tenho, gente, é óbvio que quando a gente entra no colegiado, essa explanação inicial de funcionamento, do que é isso que eu me meti, ela é fundamental, né? Porque senão a gente fica meio perdido, assim, e o que eu estou fazendo aqui, o que eu tenho que fazer? Essa pergunta da Ilse, né? E agora? Vou fazer o quê? Mas acho que é um processo formativo para nós, enquanto grupo, também saber, né, onde a gente se meteu, certo? Mas a sensação que eu tenho esse ano é que, assim, eu fui muito breve, eu podia aqui, enfim, né, a Aline participou outra vez, os membros que foram eleitos pela sociedade, tem um curso mais completo, assim, uma série de informações sobre todo o sistema de cultura. Mas a sensação que eu tenho é que a gente está nesse eterno recomeço, na pedrinha, esse ano. 2024 foi isso, gente, a gente fez o possível, certo? Então, a gente elegeu esses 2 GTs, a Vivi está coordenando um, a Cecília outro. Encaminhamentos, tá? Entrei no colegiado. Primeira coisa, eu tenho que fazer parte de um GT, certo? E aí, posso participar de comunicação, Bárbara? Pode. A gente tem ali, vamos repostar, Aline, já anota aí para a gente fazer como função, assim. Mas os links para ingresso nos GTs, tá? Então, a gente tem o grupo do WhatsApp, que é aquele geralzão para todo mundo, mas a gente tem grupos menores. O GT Mapeamento tem um grupo menor, tem um grupo de WhatsApp e o GT Comunicação também. Caso alguém aqui se identifique com um desses grupos, já pode entrar, tá? Num desses grupos. A gente ainda não tem um grupo de arte e trabalho, a gente ainda não restabeleceu o trabalho nesse GT, e nem no de formação.
E aí, aqui, agora, eu vou passar os informes específicos dos 2 GTs, tá? Considerando que a Vivi não tá, o grupo de comunicação, enfim, é para essas trocas aqui que a gente tem em publicação. Então, vou dar como ok, tá? GT mapeamento, a Cecília também não tá, e eu vou dar os encaminhamentos que a gente tem lá no grupo de trabalho. Vamos lá. Na gestão do 2021, 2023, na gestão passada, eu era membro do colegiado, a Ju também, e a gente, a Liz também, agora eu leio aqui a Liz também, a gente tinha, então, o GT mapeamento naquela gestão passada. O grupo de trabalho, então, a partir da coordenação, que era da Cris Ars, nós, enquanto colegiado, a gente não pode fazer um mapeamento, certo? A gente não tem perna nem nada para isso, né? Somos aqui voluntários. A gente não pode resolver mapear todos os artistas do estado do Rio Grande do Sul. Não vamos conseguir. Então, nós, enquanto colegiado, o que a gente fez? Uma articulação com pesquisadores do campo da arte. Então, a gente tem 5 instituições, URGS, FURG, UFPEL, UFSM, mais outras 2 que eu não me lembro agora, mas universidades. Aquele grupo de trabalho fez, então, um encaminhamento junto com essas instituições. Foi dada, então, a ideia de se formar um comitê científico com pesquisadores da área das artes visuais, que estabeleceu um instrumento, ou seja, um formulário, de mapear quem eram os fazedores de cultura do estado do Rio Grande do Sul, do campo das artes visuais. Não só artistas visuais, mas o campo da própria produção. Às vezes, assim, quem trabalha como montador, enfim, uma série de outras pessoas que também atuam no campo das artes visuais. Esse formulário, ele foi feito pelo comitê científico com esses pesquisadores, articulado. O papel do colegiado naquele então era articulação, marcar as reuniões, mandar e-mail, formou o GT, o grupo de trabalho científico. Esses pesquisadores se reuniram e então formularam um instrumento de pesquisa, antes ali do período, né, das enchentes, tá? Existe já, feito por 5 entidades, 5 instituições de ensino, tá? De pesquisadores. Então, um formulário de pesquisa, ele está pronto, gente. Eu não tenho acesso a ele, a gente não teve acesso a ele, justamente porque envolve coleta de dados, metodologia de pesquisa, né? Toda uma questão de autoria científica, inclusive. Mas esse instrumento de mapeamento, ele está pronto, certo? Um dos professores responsáveis, 2, é a Bruna Fetter e o Felipe Caldas, tá? Eu tive a oportunidade agora, no último dia 10, 4 dias atrás, eu estava em Porto Alegre, e eu conversei com o professor Felipe Caldas. O professor Felipe Caldas é um doutor, professor na FURG, e ele foi responsável pelo mapeamento que aconteceu lá em Rio Grande. Ele fez a pesquisa, mapeou os artistas através de uma lei de fomento, que era o Aldir Blanc 1, e aí fez uma análise de dados, enfim, ele tem até uma publicação de um livro a esse respeito, ele é um pesquisador na área de mapeamento e construção de política pública, certo? E fez parte da formulação do nosso formulário. Eu conversei com o Felipe, gente, e ele falou o seguinte, eu dei a ideia, tá? No GT, eu falei isso com o Wagner, que tá aqui, Wagner, se quiser também depois contribuir, querido, falei com o Wagner, com a Cecília, o seguinte, a gente pode... Ah, tá. A gente tem um formulário pronto, certo? Mas qual a dificuldade? Não tem quem aplique. A gente mesmo, né, não tem como os pesquisadores aplicar, porque não há bolsista, não se consegue fazer, por exemplo, por projeto de extensão, vinculado a 5 universidades, teria que ter um convênio, aí as universidades públicas não conseguem receber verba pública, porque eles já são, né, enfim, uma série de dificuldades que o GT científico identificou. E, assim como eu não quero que aconteça com o plano de cultura, o formulário está na gaveta. Ele está pronto como um instrumento, mas ele não está executado porque não tem quem colete os dados, certo? E nem depois quem analisa esses dados. O que acontece? Eu dei a ideia lá no grupo, no nosso GT. Deixa eu só terminar o raciocínio, tá, Ju? Já até passo a palavra. O nosso GT, eu falei, acontece o seguinte... Com o reestabelecimento do Ministério da Cultura, gente,
A gente teve, então, a descentralização do MINC, a gente tem o MINC lá em Brasília, secretária da Cultura, a ministra da Cultura, Margarete Menezes, mas o MINC tem escritórios regionais. Em Porto Alegre, a pessoa responsável pelo escritório regional do Ministério da Cultura é a Mariane Martinez, certo? Aí, tem os comitês de cultura, a gente tem um comitê de cultura no Rio Grande do Sul, que é vinculado ao escritório do MINC. Pensem assim, o Ministério está aqui e há uma desconcentração, digamos assim, tá? A representação do MINC aqui no Estado. E aí, o Ministério da Cultura, a partir de muitos debates e falta de dados, inclusive, porque a gente sabe que desde 2018 a gente tem um apagão, né? A gente não tinha nem ministério mais, e há um apagão de dados. Eles, então, estabeleceram uma política de coleta de dados a partir dos territórios. Pensem assim, gente, ó. O Ministério da Saúde, ele funciona para a saúde pública chegar até as pessoas, né? Existe o SUS, o Sistema Unificado, né? O Sistema de Saúde. O Sistema da Cultura é que nem o SUS, tá? Ele é estabelecido a partir desse desmembramento. Então, a gente tem, por exemplo, lá no Sistema de Saúde, os postos de saúde que tem em cada bairro, certo? Na cultura, não funciona assim, que a gente não pode estabelecer um equipamento público de cultura em cada bairro, né? Bem que eu gostaria, mas não funciona assim. Porque os agentes de cultura são pessoas, às vezes grupos, e precisa, então, que o Ministério reestabeleça quem são esses pontos de cultura, né? Então, a gente tem os pontos de cultura, como essas grandes unidades de saúde, digamos assim, né? De cultura. Os pontos de cultura são mapeados, há uma série de requisitos para os pontos de cultura se estabelecerem. E depois tem os agentes de cultura, no caso, nós, enquanto artistas, por exemplo. Só que o Ministério da Cultura não conhece a gente. Então, o que eles estabeleceram? Eles fizeram deixa eu me lembrar, acho que foi final de junho, um chamamento público via edital, em parceria com o MINC e com o IFSUL, tá? Um edital público, chamando pessoas que eles chamam de agentes territoriais culturais. O Ministério vai contratar essas pessoas, no estado são 42 pessoas, que vão ser responsáveis por micro-regiões. Então, assim, aqui, por exemplo, em Santana do Livramento, eu ganhei a vaga, tá? Passei por todo um processo seletivo e eu vou ser estou sendo contratada como agente territorial de cultura. Esse agente cultural, ele vai, no meu caso aqui, tá, gente? Nas regiões de todo o estado tem. Eu vou ser responsável por Santana do Livramento, Dom Pedrito e Quaraí, que são pertinho aqui da minha cidade. O que esses membros, esses agentes vão fazer? A gente vai receber uma formação do MINC sobre o sistema e tudo mais durante 3 meses. E depois a gente vai ter que promover fórum, encontros e mapeamento de quem são os agentes aqui da minha micro-região. Para então passar um informe para o Ministério da Cultura. Olha, aqui em Santana do Livramento tem a Bárbara, tem o fulano, tem fulano, que trabalham com artes, tá? Com artes como um todo. Isso é um processo que está sendo desenvolvido, agora foram contratados, aí a gente espera que até o longo, né, do próximo governo não se desmanche mais o Ministério da Cultura para que a gente siga dando andamento a essa política. No nosso GT, daí agora aqui falando só na caixinha das artes visuais, tá? No nosso GT eu falei isso para os guris, para a Cecília, para o Wagner, que a gente tem o grupo de trabalho, e disse assim, guris, eu ainda estou participando lá do processo seletivo, esse resultado saiu agora essa semana. Disse, eu não vou ainda falar, mas a gente já tem que saber. Se a gente tinha, Ju, o nosso formulário pronto e não tinha quem executasse, o que a gente pode fazer enquanto colegiado? Enviar agora um documento que a gente já elaborou, a Cecília já está com esse e-mail pronto, inclusive, está só esperando a gente, enfim, formular. Vamos fazer uma reunião, articular de novo os pesquisadores, porque com certeza, gente, esse formulário vai ter que ser revisto em virtude, né, do novo cenário que se estabeleceu no Rio Grande do Sul, pós-enchente. Eu falei com o Felipe Caldas, o professor, ele disse que adorou a ideia. Vamos revisar esse formulário.
Aí a gente vai chamar a Mari Martinez, responsável pelo Ministério aqui, para uma reunião. Chamar a professora Sandra, que é responsável pelo programa dos agentes da formação do IFSUL, junto com o colegiado e o comitê científico. E mais a SEDAC, aqui a gente tem membros, né, da secretaria, mas já falei, já apontei isso, inclusive, para a secretária, e vou falar com a Adriana Boff, que é responsável lá pelo IEAV, né, o MAC e o CDE. Para que nós articulemos que o formulário está pronto. Será que a gente pode pedir para o Ministério da Cultura aplicar através dos agentes territoriais? Porque os agentes já estão sendo contratados pelo MINC. E é óbvio que para as artes visuais a gente vai precisar de demandas específicas. Se o formulário está pronto, eu falei com o Felipe, ele disse assim, a gente teria só que treinar essas pessoas minimamente de como aplicar o questionário, são 42 agentes no estado, para depois, então, devolver enfim, né, para os pesquisadores analisar esses dados. Então, a gente, enquanto GT Mapeamento, tem esse prisma, esse horizonte para 2025, tá, gente? Vai encaminhar já o e-mail e tentar formular e articular, porque o nosso papel aqui é só articular, cobrar que, bom, o colegiado já articulou, já existe um formulário e agora a gente precisa só botar ele para rodar. Eu até falei, né, eu brincando assim, a gente pode ser pioneiro numa coisa, numa política pública das artes visuais, que pode ser replicada, inclusive, para o Brasil inteiro, porque há um apagão de dados no Brasil inteiro. Mas no campo das artes visuais, a gente já tem um passo à frente, tá? Esse é o informe e os próximos encaminhamentos que a gente tem enquanto grupo de trabalho do mapeamento. Ju, pode falar. Perfeito, Mari. Excelente. Eu estava dando uma olhada, que queria lembrar para o pessoal, ali no nosso plano setorial, em relação ao mapeamento, né, a questão do mapeamento, a gente foi bem, eu acho que foi bem consciente ali. O colegiado fez esse papel de articulação, e quando foi formado o comitê científico, nós tínhamos um membro, que no nosso caso foi o Guilherme, que é um membro do colegiado que estava ali dentro, né? Então, vamos dizer, bom, foi uma coisa só da elite intelectual, né? Não, ele estava ali para fazer essa conversa com eles, para não que ficasse uma coisa só de universidades, né? Assim, uma coisa que achei que era importante, nós achamos importante naquele momento. A questão de aplicabilidade desse formulário, porque assim, é importante saber que os artistas começam a achar assim, bom, mas eu vou ter acesso a botar, eu também quero o meu nome como artista. Não é esse tipo de específico mapeamento. Nomes, né? Esse, né? É uma coisa muito mais ampla, né? Que vai ser trabalhado para saber aonde que estão se trabalhando hoje, para a gente poder desenvolver, o Estado poder desenvolver políticas públicas que ajudem efetivamente todos os níveis hoje de atuação no campo das artes, né? O fomentos, o que está precisando mais, por que o artista não tem tanto espaço, enfim. Então, mas quem poderia aplicar isso? O responsável, na época da gente falar, era a SEDAC, né? Ela tem os economistas, os estatísticas, ela tem os meios técnicos para aplicar e analisar esses dados, né? Até porque seria, então, de isenção, né? Não ia botar se ela for contratar uma empresa, bom, aí é responsabilidade da SEDAC. Mas não é a gente que vai ter que fazer isso ou não. Então, eu achei a tua ideia, né, levantar, excelente, porque a gente está dando um caminho para a SEDAC, porque senão a SEDAC vai dizer, agora eu não tenho como fazer. Não, mas peraí, a gente tem um caminho, que tal fazer assim? Então, a gente vai estar atuando como articuladores, né, e incentivadores do que a coisa vá, que fazer efetivamente a gente não consegue fazer por nós isso. Como tu disse, né, Gil? Porque o responsável, isso é lei, né, gente? Assim, o responsável por executar o mapeamento e levantar dados do setor é da SEDAC e do MINC também, em termos nacionais.
Então, bom, a gente, enquanto aqui, né, acúmulo que a gente tem nesse sentido, artistas e tudo mais, até porque daí nessa questão, a gestão é compartilhada. A gente está apresentando uma solução. Olha só, o mapeamento precisa um formulário. O formulário já está feito. Já houve, né, a articulação de instituições e pesquisadores que executaram esse formulário. Faltava quem colocasse isso para rodar. Olha, mas a gente está apontando, gente, olha só, o MINC está já com as contratações dos agentes territoriais, né? Agora, uma coisa que o Felipe apontou, o professor Felipe Caldas, é assim, bom, achei excelente a ideia, ele super topa, a gente já né, é só mandar uma mensagem para ele que ele diz que se soma nessa articulação. A grande questão é depois, assim, haverá DT, e aí a gente já aponta a solução. Um convênio entre secretaria, Ministério da Cultura e alguma instituição. Por exemplo, assim, Bárbara, eu posso querer coletar esses dados e analisar os dados, não basta coletar. Alguém precisa analisar esses dados, né? Fazer o levantamento gráfico, enfim, e as estatísticas a partir desses dados, né? Então, aí haverá de ter um convênio, mas esse também não é uma atribuição do colegiado. Mas a gente é a articulação. Então, o que a gente vai fazer é só reunir esses atores, tá? E articular. É interesse público. O que a gente está fazendo aqui é o interesse público. Eu estou apontando qual é a necessidade, mas, como, né, articulação, a gente, então, também está apresentando um caminho, como tu disse, né, Ju? E aí é esse o nosso papel, tá? Eu acho que, assim, é um ganho excelente se a gente pode até não conseguir, tá? Mas como é bom lembrar, não é uma atribuição do colegiado, e a gente já vai ter trabalhado no sentido de apontar caminhos e articular nesse sentido, tá? O GT Mapeamento, então, ele está com esse encaminhamento, e quem quiser se somar no GT Mapeamento pode entrar com a gente, tá? A gente vai ter que, então, como eu disse, a Cecília já está com o e-mail pronto para mandar o e-mail para esses atores, e a gente vai fazer uma reunião, e aí depois o grupo de trabalho vem, obviamente, a pleno, e esclarece, enfim, tudo, a gente vai avisar, comunicar e tudo mais, né, gente? Isso aqui é só o grupo de trabalho que trabalha no pequenininho, mas que vem e apresenta os dados aqui para nós como pleno colegiado, tá? Acho importante, Bárbara, mandar para o grupo todo, apresentar com o e-mail, né? O que vai ser mandado. Vocês sabem, não vai ser uma coisa... Não, até a gente mais deixou engavetado, Ju, isso aqui foi uma reunião, né, o Wagner, se tu quiser, mas a gente já teve essa fala faz tempo, mas como eu estava participando do processo seletivo, gente, ficava até antiético eu querer ditar como ia ser, né, então eu fiquei isenta, disse para os guris, não vou nem me meter por enquanto, porque eu tô passando pelo processo seletivo. Agora, como já saiu o resultado, e felizmente também estou lá dentro, eu vou poder dar meu pitaco, né? Mas, enfim. Wagner, tu quer falar alguma coisa nesse sentido? Não, na verdade, tô acompanhando, assim, eu acho que é isso também que foi dito, né? É o que a gente tinha conversado lá, né? E deixamos ali em stand-by por causa disso. Ainda não tinha resultado, né? Aí eu fiquei quieta, assim. Mas é isso, tá? Então, quem quiser a gente entrar no GT Mapeamento, é esse o encaminhamento, tá? E é o que a gente vai, enfim, propor depois para o pleno, obviamente com a ciência de todo mundo, tá? É só mais pequenos grupinhos que a gente vai formando até para dar, assim, né, demanda das todas que a gente tem que fazer, a gente divide tarefas aqui, todo mundo voluntário. Depois, gente, assim, outra ideia, e aí é que eu passo para o informe final, até já deu o nosso horário, né? Meu Deus, como passa. Mas o GT Formação, e agora eu vou olha só. O GT Formação, eu falei outro dia com a gestão, eu queria muito retomar o GT Formação. E também eu acho, gente, que assim, uma contribuição nossa, enquanto aqui agentes, né, e todo mundo aqui é formado no campo das artes, né, a maioria ou atua no campo das artes, mas a gente também pode contribuir para essas formações, como a Ilse já antecipou ali, né? Então, uma ideia que eu trago aqui de encaminhamento para a gente retomar o GT Mapeamento é, primeiro, quem quer ser coordenador do GT Formação, desculpa. Quem quer ser coordenador do grupo de trabalho da formação? Aí alguém que se disponibilize. Uma das minhas ideias aqui, aí eu abro isso para roda, para discussão, tá? De repente, para 2025, a gente fazer uma agenda, digamos, de
propor, enquanto colegiado, um levantamento, um edital, uma chamada interna nossa, de até 3 propostas, por exemplo, tá? De formação. Então, digamos que a Ilse queira dar uma formação, que o Diego queira dar uma formação, ou que a Laura queira dar uma formação. O que eu pensei? A gente fazer, enquanto organização interna, tá? A pessoa arruma a proposta, né? Enfim, formata uma proposta, não precisa ser grandes coisas, né? A gente, assim, em termos de formatação, mas uma apresentação de proposta. A gente vai formular uma data dentro do nosso calendário do ano que vem. E aí, o colegiado, né, juntamente com a SEDAC, porque lembra que a gente é parte do sistema, a gente pode nos certificar. Então, assim, suponhamos que o Diego, vou pôr, ou a Aline, tá? Vou botar a Aline, a Aline quer dar uma formação sobre curadoria, por exemplo, que ela está de curadora de uma exposição lá em Porto Alegre, eu vou falar isso. Aí a Aline quer dar uma formação online, obviamente, o formato online, sobre curadoria. Nós vamos articular essa formação enquanto colegiado, a minha ideia, tá? Mas pedir para a SEDAC um respaldo da certificação. Então, a Aline ganha uma certificação enquanto formadora, digamos assim, né? Quanto ministrante do curso, uma certificação da SEDAC e do colegiado. E os participantes também, porque isso gera currículo tanto para nós, enquanto colegiado, nas ações que a gente vai promover. Isso nos coloca em evidência, digamos assim, em termos do Estado, porque a gente está atuando enquanto membros, né, do Estado e membros do colegiado. E eu acho que também, gente, dá uma oxigenada para nós também, da gente poder realizar essas trocas, porque muitas vezes a gente fica aqui só nas discussões burocráticas da vida, da política pública, mas o colegiado é para nós que estamos aqui, né, para a gente ter trocas. Então, essa é uma ideia que eu trago para o Pleno, para a gente reestabelecer o trabalho do GT Formação ano que vem, a partir da apresentação de propostas nossas enquanto membros, tá? Para quem quiser, isso não é obrigado, não é nada, a gente sabe que recurso também não vai ter, mas a certificação para nós, muitas vezes, é benéfica, né? Ela nos dá currículo, ela nos dá, enfim, e eu acho que gera uma troca que para nós também é importante. Então, essa é a minha proposta para o grupo de trabalho da formação, deixo aberta para o Pleno, para quem quiser, enquanto gestão aqui, coloco isso. E aí, para assim, a gente tem, depois a Aline me ajuda nisso, mas assim, nesses informes, mas a gente tem essa reunião e agora a nossa previsão é só mais uma reunião esse ano. Então, eu queria lançar isso como proposta. Se a gente vota, tá? Delibera sim ou não a esse encaminhamento, e aí a gente abre, então, um formulário para a apresentação dessas propostas, para que, então, ali no período de janeiro, a gente possa, enquanto gestão, organizar o nosso calendário para 2025. Está aberto para o Pleno discutir. Karina. Pode falar. Oi, boa noite. Eu acho que a Aline está na minha frente, né, Aline? Quer falar? Não, ia só comentar, né? Essas formações seriam voltadas também para público externo, né? O que é muito importante para aproximar outras pessoas, pensando ainda que em 2025 nós teremos novas eleições e todo o Pleno será renovado. Então, é uma forma também de aproximar as pessoas, assim. Karina. Rapidamente, eu acho bem legal, Bárbara, reativar a formação, né? Porque eu acho que nossa sociedade precisa, né, de formação. Não vou ser aqui, óbvio, né, de repetir. Mas só para entender assim, ó, por exemplo, eu tenho interesse em propor uma oficina de produção cultural, tá? Grandes exposições, né? Eu sou da Bienal do Mercosul, acho que eu posso contribuir nesse sentido. Mas daí até lá, até janeiro de 25, eu vou para o GT do mapeamento, assim, só para a gente entender onde que a gente fica, então, nesse limbo. Até lá. Não, aí, para te responder, Karina, não, a ideia daí é ativar o GT Formação. Aí a gente já ativa o GT. As propostas de execução aí sim em 2025, mas o GT vai ter que trabalhar. O GT, por exemplo, vai ter que fazer o formulário, né, para apresentação dessas propostas. Depois a gente pode trazer assim, de repente, eu boto 3, tá, gente, como uma ideia. Mas daqui a pouco, olha, Bárbara, a gente tem 10 propostas de formação. Bom, se a gente tem disponibilidade, a gente pode, enquanto GT, trabalhar nessa, né, enfim, nesse
calendário para o ano que vem, porque aí é isso que a gente vai ter que fazer, e o grupo de trabalho vai trabalhar nessas especificidades. Mas é isso, eu preciso de, assim, nós, enquanto coordenação, a gente não consegue dar conta de tudo, né? Claro. E Por daí isso que a seria todo divisão... o 25 para executar essas Para questões. executar, exatamente. Aí, assim, olha, a gente tem, por exemplo, olha, Bárbara, tem 5 propostas, a gente vai apresentar aqui no pleno, olha, a proposta tal, o que vocês acham? A gente vota, delibera e decide junto, né? Se de repente fizemos todas, de repente não, ou ficar junto a 2 que são próximas, enfim, né? Isso seria muito legal, 2 pessoas do pleno serem ministrantes de uma mesma formação, isso é bem... E aí a ideia, assim, também, né, o grupo de trabalho, a gente precisa encaminhar um pedido só para certificação, não tenha dúvida, gente, que isso, assim, uma coisa simples, né, certificar junto com a SEDAC, porque daí também tem um aval, né, de uma instituição do Estado, não só do colegiado, porque não serve, né, como enfim, currículo, assim, gente, é bem isso, é mais para troca e para gerar eu acho que nos oxigena mesmo, sabe, acho que é bem importante, assim, para... Enfim, eu tive agora, né, estava lá em Porto Alegre fazendo oficina, como é bom a gente ter troca com pares, né, acho que é mais para isso, assim. Não quer, Karina, ficar no GT formação? Tu já pode ir? Deixa eu perguntar Nossa, uma eu não sei se eu coisa. posso ser coordenadora, eu tenho medo porque é um ano de Bienal, né, então... Sim. Mas eu posso pensar com certeza, uma oficina, alguma coisa assim, mas acho que de coordenadora eu tenho medo de... Tá, não, tranquilo. Eu te Mas dou posso ser apoio. membro ativo, se alguém se tiver a fim de pegar a coordenação, posso ajudar no formulário, a gente, né, pensar nessas propostas. Maravilha, arrasou. Muito bom, Karina. Já temos uma membra, então, para o GT Formação. Eu também. Arrasou. Mas eu acho que tem umas coisas aqui que eu queria colocar. Também, sabe, desde os outros, né, nos outros anos, eu sempre falava, porque, né, a professora sempre fica nessa agonia para ajudar no curso, né? Mas eu tinha 2 questões que eu queria colocar. Eu acho que, assim, deixa eu ver se eu entendi, né? Porque, assim, a gente fica empolgada, né? Mas a gente está chegando no fim do ano, né? Então, começa a dar encrenca, final de semestre, final de ano, um monte de coisa. Então, o que eu tinha entendido antes é que a gente daria ênfase neste período que nós estamos, nesses 2 GTs, para engatar essas coisas que aconteçam, engatar bem a comunicação, bem a questão do mapeamento, e no ano que vem, então, a gente abriria os 2 restantes GTs, um de formação e o de arte e trabalho, né? Eu estava pensando nisso. Porque eu acho que se a gente abrir o de formação nesse momento, o que eu pensei? Minha ideia seria, a gente está lançando para o pleno, todo mundo começa a elaborar, pensar nisso, pensar em que oficinas poderia ser, conversa com seus pares, o que vocês acham aqui que está precisando, então, traz tudo isso, e a gente abriria esses 2 novos GTs em 2025 e daria o gás para esse ano, para a gente conseguir ainda deixar estruturado os 2 GTs que a gente tem em aberto, porque ainda tem bastante coisa para fazer nesses 2 GTs. Eu acho que não tem um problema assim, o pessoal entra no GT de mapeamento ou de comunicação, mas depois lá quer fazer parte do de arte e trabalho, ou quer fazer parte do de formação, né? Não, acho que não vejo. A gente, quando fez o GT de mapeamento, nas gestões anteriores, a gente viu que a gente não estava com muita perna, então todo mundo estava ajudando no que podia dentro do GT de mapeamento. A gente só parou mesmo quando foi para o GT, para a criação do comitê científico. Aí, Ju, vou te interromper, assim, ó, eu fiz parte da gestão passada também, né, ativamente. Eu me lembro. Então, assim, ó, a ideia é justamente a separação de grupos de trabalho é para dividir tarefa, né? Sim. Então, e assim, a gente teve um ano atípico, né? Já foi pontuado isso aqui muitas vezes, e os 2 GTs, acho que o GT Comunicação a gente já tem a Vivi, que está com o encaminhamento do site, né? Já com tudo andando. Já existe o grupo de trabalho, aquelas pessoas que estão naquele grupo de trabalho vão ficar ali. Nada impede dessas pessoas daqui a pouco quererem fazer uma proposta, né?
mas há uma subdivisão de tarefas. Então, cada grupo de trabalho vai justamente dividir essas demandas, né? Então, assim, a gente tem o GT Comunicação, que ele é regimental, inclusive, né? A gente tem que ter ele funcionando, às vezes teve membro, às vezes não teve a gestão da conta, porque tem que ter, né? O GT Mapeamento, que é o outro GT, eu já falei aqui, o encaminhamento está dado. A Cecília é coordenadora, hoje ela não pode estar. Tem o Wagner ali no GT, está aberto também para o pessoal entrar. Mas há também uma subdivisão das tarefas. Porque daqui a pouco o pleno todo está só nesses 2 GTs, e assim, há prazos a cumprir lá dentro do nosso plano setorial. E aí, se a gente não encaminha esse GT, por exemplo, nessa ideia de formação, de ativar, e eu não falei dos 2, por enquanto eu falei só do GT formação, né? Se a gente não ativa ele agora, no sentido de o pleno votar, olha, Bárbara, acho que essa ideia da gente fazer formação ano que vem é boa. Agora, a nossa prospecção, gente, é só mais uma reunião esse ano. Então, a gente tem que ter isso decidido agora, justamente porque lá em janeiro, quando a gestão for sentar, olha, a gente tem encaminhamento, vamos reativar, o pleno decidiu reativar o GT Formação. A gente tem que elaborar o nosso cronograma. Não que ele não muda, mas a gente não tem o ano todo de 2025. A gente tem até antes, né, outubro. Lá em julho, final de julho, a gente já tem que ter um outro GT, que é o das eleições, porque a gente vai ter que, em outubro, nomear novos membros. Então, assim, a gente precisa ter uma prospecção antecipada de ativação ainda esse ano, justamente para a gente trabalhar no calendário do ano que vem, porque senão daqui a pouco a gente também está só aqui discutindo burocracias. O GT Comunicação, o GT Mapeamento já tem seus encaminhamentos, que para mim está suficiente. Mas, sobretudo, já há membros ativos nesses 2 GTs, né? E há uma série de membros, por exemplo, que também não estão ainda nos outros GTs. Então, assim, enquanto gestão, estou falando, tá, gente? O ideal é que a gente estabeleça como critério sim ou não a essa ideia, o pleno pode debater, mas, se sim, na reunião que vem, ainda nesse ano, Ju, a gente precisa, por exemplo, ter o formulário e as propostas, ou pelo menos o formulário, né? Olha, a gente vai mandar os formulários daqui a um mês, lá no início de 2025, fevereiro, que em janeiro a gente também não faz reunião da férias, né, gente? Mas em fevereiro, daí, olha, a gente já tem membros que lançaram propostas, entendeu? E aí a gente vai fazer o nosso cronograma. Porque senão, Ju, a gente também daqui a pouco não, né, vai entrar aqui no Sísifo, a gente não dá andamento, né? A ideia é mais nesse sentido, assim, eu acho que, eu entendo a tua preocupação, mas acho que a gente já teve muito tempo também com a coisa um pouco estagnada, assim. Vai abrir o outro também? Não, por enquanto não, aí a gente vê o que a gente tem fôlego, justamente, aí a gente precisa ver. Vamos por partes, o de formação primeiro, e aí depois a gente vê a questão do arte e trabalho, né, nas outras 2 metas, que também tem prazo até 2026, então daqui a pouco a gente tem mais um prazo, assim, de acordo com o plano, tá? Essas oficinas, a ideia é, porque o ano passado e retrasado, a SEDAC lançou vários cursos de formação, né? Ela entraria, a proposta é que entraria nesse mesmos moldes, entraria junto desse programa de formação do SEDAC, é isso? Não necessariamente, a gente pode lançar, por exemplo, daqui a pouco com a SEDAC, tá? Mas minha ideia é só eles nos darem a chancela enquanto certificado. A gente precisa junto, até porque a gente é parte da secretaria, né, nesse sentido da articulação, mas a gente, enquanto colegiado, fazer essas formações, não é a SEDAC. A atribuição da SEDAC é da SEDAC, o da gente é fomento também, né? Criaria uma plataforma, é isso? A gente lançaria, sim, a proposta de um card, com a proposta que vai ser levantada via formulário, o card no Instagram, inscrições, e aí uma reunião como essa aqui, gravada também, né, de formação. A exemplo, vou te dizer, a gente teve com a Bruna Fetter sobre mapeamento, lembra? Sobre o sistema das artes. Uhum. É nesse formato, só que em vez da gente chamar um membro externo, gente, a gente tem gente aqui, né, para fazer as formações. Então, é um membro do colegiado que queira também, ninguém é obrigado a nada, né? Mas que queira lançar proposta de formação, tá? E pode ser a formação de uma noite, né? No período aqui da reunião, formação de 1 hora, 1 hora e meia, tá, joia? Entende? Claro. Não é de um curso de 1 mês, 4 horas, não, né? Via Meet aqui, a gente abre
Até a gente pode tentar encaixar essas formações no nosso calendário, a depender, isso são discussões para serem feitas no GT e com pleno ano que vem. Isso, e o É GT só é trazer ativar. a proposta, né? O GT é só ativação, exatamente. Agora, E a Ilse queria falar, estava inscrita. Não, eu só estava dando o meu apoio. Eu acho fundamental a gente se direcionar para fazer alguma coisa, porque até agora a gente está só ouvindo, eu me sinto assim, ó, impotente, tá? Porque até agora eu não contribuí com nada, a não sei com a minha presença, tá? E estaremos, eu acho, trabalhando, de repente, colocando, como a Aline colocou, um gás novo, né? E acho que isso auxilia a gente crescer juntos. Maravilha, querida, que bom. Alexandra? Isso, perfeito. Eu acho que a Ilse, eu estou com o mesmo pensamento que ela, assim. Eu acredito que possamos construir algo juntos, né? Já estava até com ideia de projetos, com muito prazer, assim, sabe? Você, Bárbara, você instiga, você emociona quando você apresenta. E eu gostaria, né, puder, de certa forma, ajudar a montar alguns projetos. Eu acredito que tem projetos muito valiosos e bastante escondidos nas cidades do interior. Espero poder ajudar, né? Sou nova, pouco entendo, mas estou aberta a aprender com vocês. Ai, que maravilha ouvir isso, gente. Eu sou uma empolgada mesmo com a política pública. O dia que eu recebi meu primeiro projeto, gente, por fomento público, eu chorei de emoção, assim. Então, eu fico muito... Eu atuo mesmo com o espírito público, assim. Que bom que vocês se empolgaram. Acho que é isso, tá? A gente vai ter, já são quase 8 horas. Mas a gente vai ter a próxima reunião. Que dia é, Aline? É em dezembro? 2 de dezembro. 2 de dezembro. Então, eu vou fazer o seguinte, tá? Como encaminhamento. Eu vou pedir só, daí abro a votação, para a gente deliberar se sim ou se não a reativação do GT formação. E eu vou pedir se vocês colocam aqui no chat, de acordo ou não, tá? Preciso que a gente tenha isso como respaldo público, que a gente delibere. Então, aberta a votação. Reativaremos o nosso GT formação nesse formato, nessa proposta? Sim ou não? A votação tá ali no chat, tá, gente? Se quiser abrir aqui esse balãozinho de conversa. Então tá. Todo mundo votou? Vlad, que tá aí, Vlad. Acho que só o Vlad que não... só tem 7 ali. Deixa eu ver. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, pouquinho, tá? 7. Tá, 8. Ju, tu votou, Ju? Botei. Ah, tá. Ah, o Diego saiu, né? Mas a gente ainda tem quórum. A Casabaca ali, mas eu acho que no momento ainda a gente está pensando numa coisa mais online para poder abrir para várias pessoas, né, também. Né? Até para o anterior, né, Gil? Porque senão... É. Ou, de repente, híbrido, Karina. Eu acho que mais tarde pode montar uma coisa híbrida, né, mas eu acho que os primeiros start a gente pode ver como funciona, assim. E de repente, porque daí na proposta, né, a gente vai abrir o formulário e aí a proposta é ser, olha, gente, daqui a pouco vai ter uma parte online e aí para quem tiver disponibilidade, uma parte presencial, enfim. Aí vai depender da proposta que a gente coloque, né, à disposição. É a Alexandra, né, como eu vi. Alexia. Alex. No meu tá cortado aqui, tá Alex. Desculpa, a votação seria quando nós recebemos por e-mail? Não, a gente abre aqui na reunião de pleno. Aí eu pedi para se manifestar ali no chat, porque aí a gente precisa só da aprovação, né? Se a gente reativa o GT ou não. Isso é só para... Oi? Não, meu voto também. Estamos juntos, sim. Tá.
Que bom, a gente registra e fica. A reunião é pública, ela fica gravada, mas a gente precisa desse respaldo coletivo, né? Não é uma imposição aqui, isso foi só uma ideia que a gente trouxe. Escrito. É, Por mas escrito. aí. Não, mas o oral vale também, né? Pode ser híbrido, como a Bárbara falou, né? Mas assim, vai depender da proposta, e eu acho que os primeiros é bom que a gente experimente como que a gente vai fazer, né? Que se vai funcionar, o meeting, enfim. Nada impede. Então, assim, gente, aprovado então a reativação do GT. A partir de agora, enquanto gestão, a gente vai então ali no chat encaminhar o grupo. Eu vou fazer o grupo de trabalho, um grupo do WhatsApp. Ingressam no grupo quem quiser, no grupo formação, certo? E aí, como o grupo funcionando, né, não é em paralelo, né, gente, mas é só para, enfim, em paralelo ao grupo grande, assim, a gente decide ali, enquanto grupo, que eu, como coordenadora, participo de todos os GTs, mas eu não coordeno nenhum, tá? Eu já coordeno o pleno, mas eu sempre estou a par, assim, de tudo. Aí, a gente, então, o pequeno grupo que se formar, e quem quiser fazer parte do GT, a Karina, a Ilse já manifestou, né, o interesse, a Ju também. Aí se elege, então, enquanto pequeno grupo, uma coordenação, só para responder como pelo GT, tá? O grupo todo vai, então, trabalhar nessa proposta do formulário. E aí, ao longo desse mês de novembro, desses 15 dias de outubro e o mês de novembro, até a nossa próxima reunião de pleno, eu, então, contato todos os coordenadores do GT Mapeamento, do GT Comunicação e do GT Formação, que já vai ter seu grupo, para, então, dar informe para o pleno. De repente, assim, Bárbara, a gente já tem o formulário pronto, daqui 1 mês e meio, tá? E aí, a gente já dá encaminhamento para o nosso ano que vem, porque a gente só tem mais uma reunião de pleno. Mas a ideia é essa, sempre ter a cada reunião de pleno o informe de cada grupo de trabalho, que vai ter esse mês mais prolongadinho para trabalhar, tá? É isso, dou por encerrado, gente, a reunião de hoje. Muitíssimo obrigada pelas 1h30 mais aqui, um pouquinho, de disponibilidade de todos e todas. Um beijo para vocês. Vou só... Boa noite. Beijo. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, Karina. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Obrigada.